não dá pra mascarar o fato de ter ganhado hoje da forma que ganhou. E confundir isso com o Vasco não precisa de reforços. O Vasco precisa de reforços. Está em êxtase em casa nesse momento, depois dessa grande exibição do time, né? Na vitória sobre o São Paulo por 3-1. Mas antes da gente mostrar os melhores momentos, a gente vai mostrar aqui um lance para vocês, separado pelo Carlos Eduardo Mansur, né, que mostra dinizismo puro, dinizismo na essência, troca de passes, paciência para jogar e um belíssimo gol do Ryan, né, Mansur? É isso, Felipe. A gente tem uma questão que aconteceu no primeiro tempo que me chamou muita atenção. O início do jogo, o Vasco repetia algo que ele faz nas suas partidas, que é acumula do lado esquerdo. Em geral, é o Paulo Henrique quem sobra pelo lado direito, porque o Ryan faz a diagonal ou para atacar a área ou para se juntar do lado esquerdo, onde normalmente está o Nuno, o Coutinho, para trocar passe. Aqui a gente vai ver uma adaptação ou uma situação que começa a acontecer no primeiro tempo e acontece nos 2 gols do Vasco. O Vasco prepara a saída da bola e o São Paulo vem para pressionar. Aqui o Hugo Moura recebe a bola, então o Vasco tem 3 homens para fazer essa saída. E o São Paulo tenta fazer a marcação, Luciano e André na frente, e aqui está se aproximando o Luca. A gente não sabe o que era determinado, se era apenas para os 2 marcarem os 3 da saída, ou se era para o Luca encaixar no terceiro homem da saída de bola. O fato é, conforme o Vasco se prepara, o Luca vai fazer a vigilância no João Vitor. E quem começa a fazer a diagonal, que normalmente o Ryan faz para o centro, é o Paulo Henrique, lateral. O Ryan vai permanecer aberto do lado direito. Conforme o São Paulo faz essa marcação, a bola vem no Paulo Henrique. Como os 3 homens de frente do São Paulo estavam vigiando, os 3 homens, e o Alisson foi obrigado a saltar no Tietê, quem vem aqui no Paulo Henrique é o Enzo Dias. E aí isso vai resultar em quê? E atrasado, né? E com um salto atrasado, perfeito. O resultado é, o fato do Ryan, nesse momento do jogo, não ter feito a diagonal para dentro, e quem fez foi o Paulo Henrique. O espaço se abriu para o Ryan. Aí é muito espaço, né? Para um jogador com essa capacidade. E olha que um simples movimento, mais treinado, do próprio Paulo Henrique é que deu essa possibilidade. Deu essa possibilidade. Porque se ele fica aqui aberto, seja onde for na altura que ele tivesse, ia facilitar para o São Paulo. E aí o Ryan, evidentemente, vai finalizar com muita qualidade. O Ryan, né? Tenho falado aqui, é como se o Diniz tivesse ido sem ir ao mercado, ele consegue um reforço para o Vasco. E para não dizer que a coisa foi aleatória, está aqui. Lateral para o Vasco, está juntando aqui Piton, Coutinho, Tietê e Hugo Moura, acho. 6 jogadores do Vasco, pelo menos, que estão na imagem da metade do campo para o lado esquerdo. Aí entra o Nuno, a bola vai cair com o Tietê fazendo o apoio, o Vasco segue trocando passe, o Hugo Moura, você vê que os 3 meias estão do mesmo lado do campo, feita a troca de passe, o Coutinho aqui aparece clareando a jogada aqui, ó. Esse movimento do Coutinho é importante, ele vai clarear a jogada, tira, e aí tem o Piton. Quando o Piton tem, quem está do outro lado de novo é o Ryan. O time concentra de um lado, quem está sobrando é o Ryan. Se estoura lá naquela pressão, dá essa possibilidade aqui. Os times do Diniz normalmente ou resolvem por esse lado com troca de passe curta para atacar aqui as costas, ou fazem a inversão de lado, porque a defesa do São Paulo balança toda para o lado direito, e o espaço está aqui no Ryan. É o Piton quem vai fazer essa virada. Sozinho o Ryan, né? Ele fica com muito espaço para trabalhar. É evidente que o gol não sai exatamente disso. Vai ter um desarme da defesa do São Paulo. O Ryan vai ter o mérito da insistência, da briga contra o Enzo Dias, recupera a bola e a partir daí vai sair no rebote o segundo gol do Vasco, o gol do Nuno. Até tomou a decisão errada do chute ali, o Ryan, me pareceu naquela altura, né? Podia ter feito o passe pro meio para que o gol saísse na primeira jogada, mas ele bate no gol e no rebote o Nuno... Né? Vou pegar e vou finalizar. Sem dúvida. Tá aí o belíssimo mas foi gol o tema, do Vasco. se for ver, foi o enredo do jogo todo. Parece que foi fácil, assim, eu falo fácil no sentido de que o São Paulo não conseguiu construir nada ou levar perigo pro Vasco, porque o Vasco esteve ligado, bem posicionado, atento o tempo todo. Tanto que o terceiro gol, ele sai de uma pressão do Tietê, que tá lá em cima, pensou antes, é lógico que a bola foi mal tirada, mas ele tava lá. Um tema que durante muito tempo foi tema nos times do Diniz, a questão sem bola, né? Hoje uma das coisas que o Vasco fez muito bem no jogo foi defender. E defender pressionando, recuperando rápido a bola, não foi sofrendo atrás. O Vasco passou pouco tempo do jogo sofrendo atrás. Também porque o São Paulo isso que eu ia falar, ainda que o São Paulo tem construído pouco.
né, nos seus últimos jogos. A produção ofensiva do São Paulo é baixíssima, baixíssima. Assim, porque são não tem sido poucos os times que têm conseguido se defender tranquilamente do São Paulo sem sofrer. Eu acho assim, a gente pode analisar sobre dois aspectos. Ao longo da temporada, a gente várias vezes aqui falou sobre a produção ofensiva do São Paulo. Neste momento, não dá para minimizar o peso dos jogadores que estão fora, né? Se você pensa em Luiz Gustavo, em Marcos Antônio, em Lucas, em Oscar, em Calera, em Ferreira, aí você está falando 5, 6 jogadores com status de titulares do time. Isso pesa, evidentemente que isso pesa. Agora, o problema se arrastou em diferentes momentos da temporada. Agora você tem uma questão muito clara, recorre a muitos jovens, esses jovens vão ter as suas oscilações. Se o time sai atrás, a pressão, a tensão, a ansiedade também, ela vai fazer uma diferença. Acho que isso tudo tem que ser ponderado no momento. A saída de campo falou. Ele mudou nosso ritmo, ele mudou nossa intensidade. O Vasco sem bola hoje, o sem bola do Vasco, ou melhor, foi o responsável pelos 2 últimos gols. Quando o Ryan constrói como o Diniz, mas mesmo perdendo a bola, ele também tenta destruir como o Diniz, porque ele dá o passe, o Verratti até é puxado ali, mas a bola sobra para a zaga do São Paulo e o Ryan vai lá pressionar, significa que ele está aprendendo os conceitos do Diniz, que é o perde-pressiona, rápido, intenso. O tempo inteiro, o Diniz enchendo o saco dele. E ele foi lá e conseguiu roubar a bola do zagueiro do São Paulo. E naquele momento ele dá o chute, o Nuno pega o rebote, 2-0. Quando o Vasco já era bem melhor do que o São Paulo no jogo. O terceiro gol é a mesma coisa. Perde, pressiona. O Vasco constrói, faz a boa jogada, chega no terço final, perde a bola, depois recupera. E aí o Paulo Henrique, que faz uma jogada absurda pro Verratti, consegue driblar, cruza rasteiro e o Verratti pega de primeira, fazendo o terceiro gol do Vasco. Então, são muitos conceitos legais que a gente já citou aqui, mas que é legal da gente pontuar, da gente observar, de um Vasco que há muito tempo, não é tão bem treinado assim. O que a gente espera daqui pra frente, que essa equipe continue evoluindo, não dá pra mascarar o fato de ter ganhado hoje da forma que ganhou, e confundir isso com o Vasco não precisa de reforços. O Vasco precisa de reforços. O Vasco necessita de mais jogadores, pelo menos 3, 4 aí, para poder compor esse elenco e continuar fazendo o Vasco ter o nível de intensidade que essa equipe teve hoje. Porque não vai ser sempre que o Vasco vai ter 10 dias para poder descansar. Não vai ser sempre que vai estar todo mundo bem fisicamente como o time esteve hoje. Então, trazer reforços é essencial para o Vasco. É essencial. Porém, é muito gratificante, na minha visão, não só como analista, como jornalista, mas de torcedor, saber que o Vasco, primeiro, apresentou um grande futebol contra o São Paulo no Morumbi, coisa que era um problema do time. 13 anos sem ganhar do São Paulo no Morumbi. 13 anos. E vou repetir, não é que o Vasco tenha ganhado. O Vasco massacrou o São Paulo. O São Paulo não respirou no jogo. E o gol que fez foi por um erro individual do Pumita, que é muito fraco na marcação. E é por isso que o Paulo Henrique é titular do Vasco disparadamente. Então, quando eu digo isso, tem que usar a parada para continuar evoluindo e para trazer jogador. Continuar evoluindo e trazer jogador. E torcer para que todos se recuperem. Torcer para que todos consigam estar 100% para o que o Vasco tem de desafio pela frente. Porque já pega o Botafogo no primeiro jogo de julho. E um Botafogo que vai vir forte, apesar de estar vindo do Mundial, vai vir forte pelos reforços que está conseguindo fazer. Vai ser um jogo difícil. E depois já pega o Independente Del Valle, que vai ser um jogo talvez mais difícil ainda. Fora de casa, primeira partida dos playoffs da Copa Sul-Americana. E é isso, cara. Só elogiar tanto a postura do time coletivamente, quanto o sistema defensivo sem a bola. O sistema ofensivo, Nuno, Verratti e Ryan marcaram e o Coutinho foi o melhor do jogo. Ou seja, os 4 caras da frente, os 4 caras que estão no setor ofensivo foram os melhores da partida, ou pelo menos participaram diretamente na partida. O Hugo jogou bem hoje, o que eu não esperava, que ele fosse jogar tão bem como ele jogou hoje, até no sentido de quebrar essa linha, dar espaço pra frente, isso também entendendo do Diniz. Tietchan já falei aqui, pra mim é chovendo molhado. Piton ainda pode melhorar um pouco o desempenho dele com bola, ainda errou muito, principalmente no primeiro tempo. E o Paulo Henrique fez um partidaço. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade sobre o gigante da colina. Comente aí o que achou do vídeo e compartilhe com outros vascaínos. Saudações vascaínas e até o próximo vídeo. Tamo junto, galera!